Isso, vamos lá. Aqui, achei. Vocês já viram que eu sou pastor à moda antiga, né? Aqueles pastores hoje são todos tecnológicos. Abre o tablet, pastor Cadu é um, né? Abre o tablet, está todas as mensagens ali, já tudo. É só apertar um botão, já imprime, já sai o livro ali e tal. Eu ainda sou na moda antiga, eu tenho meu caderninho que eu escrevo à mão. Depois, mais para frente, eu vou sentar no computador e vou digitar tudo. Por que eu gosto de fazer isso? Porque quando eu escrevo, eu memorizo, né? Então, quando a técnica antiga, né? A gente lê, a gente escreve, a gente memoriza. Eu não sei, digitar para mim não é a mesma coisa que escrever no punho. Mas vamos lá. Será que nós estamos vivendo um evangelho genuíno, irmãos? Será que a igreja de Cristo hoje está vivendo um evangelho verdadeiro? Será que agora coloca a mão assim, ó, faz assim, será que eu vivo o evangelho genuíno de Jesus Cristo? Deus trouxe a mim essa reflexão, irmãos, e em primeiro lugar Ele falou ao meu coração. Porque hoje em dia, nós já somos carecas de saber, desculpa aí, não estou me referindo aos calvos, mas é uma expressão, né? Nada, o Yuri até riu, mas nada com os calvos, simplesmente aquela expressão. Nós estamos carecas de saber que tem muita igreja que não vive o evangelho de Jesus. Tem muita igreja que hoje, na imensa pluralidade de igrejas que temos hoje, oferecem um evangelho onde o homem é o centro e Jesus o servo e Deus o servo. Tem igrejas que vendem o evangelho de solução dos seus problemas como a solução para todos os seus problemas. Igrejas que fazem correntes, toma lá da cá, você dá isso, você receberá isso de Deus, que trocam sacrifício por bênçãos, fazem barganhas com Deus. Mas no intuito dele é o quê? Eles pregam um evangelho onde o homem vai ter todos os seus problemas solucionados por Deus. É o evangelho de Aladim, né? Deus passa a ser o meu gênio. Quando está tudo bem, eu deixo ele lá no meu armário, na minha prateleira, mas quando eu preciso dele, eu vou lá, dou uma esfregadinha, faço as minhas orações e pum! Aparece Deus e resolve os meus problemas. Eu pergunto, esse é o evangelho genuíno da Bíblia? Eu posso afirmar aos irmãos que não é, irmãos. Não é o evangelho genuíno. Nesse texto que nós vamos ler, que se encontra em Tiago 2, de 1 a 18, Tiago 2, de 1 a 18, nós vamos ver algumas características claras do verdadeiro evangelho deixado por Cristo e os seus apóstolos. O verdadeiro evangelho deixado por Cristo e seus apóstolos. Tiago 2, capítulo 2, versículos de 1 a 18, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar nas vossas sinagogas algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tens, os trajes de luxo, e disserdes, tu assentas aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu ficas ali em pé, ou assenta-te embaixo do estrado dos meus pés? Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre.
Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrancam para os tribunais? E não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo, qual o proveito? Qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmãos, o evangelho que tem sido pregado aí é um evangelho que não é o evangelho de Cristo, e eu posso afirmar. Deus é o Deus que salva, que cura, e continua sendo. Deus é um Deus que nos abençoa, que nos ama, e vai continuar nos abençoando, porque Ele nos ama. Mas esse não é o evangelho. Esse não é o centro do evangelho de Cristo. A igreja de Cristo não pode ser baseada em apenas bênçãos. Eu vou para receber. A igreja de Cristo que vive o verdadeiro evangelho é aquela onde você vai para servir a Deus, onde você vai para ser bênção na vida do seu irmão, onde você vai para abençoar o seu próximo. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho onde a fé é mostrada pelas obras. Mas eu queria... Primeira característica que eu queria salientar nesse texto, ela está no versículo 1, que diz que o evangelho genuíno não faz também acepção de pessoas. O evangelho toma lá da cá, ele privilegia quem? Aqueles que são ricos ou aqueles que têm o que dar, porque eles estão interessados no que você vai dar. O evangelho de Cristo não faz acepção de pessoas, irmãos. Olha o verso 1 do capítulo 2 que diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Em acepção. O que o texto está nos mostrando aqui? Quando entra alguém rico na igreja, as pessoas todas fazem questão, e às vezes entra um pobrezinho, as pessoas mal cumprimentam. Essa igreja não vive o evangelho de Cristo. Não vive o evangelho de Cristo. Irmãos, eu e meu irmão participamos de uma reunião, a empresa, que nós trabalhamos, completou 44 anos, e nós tínhamos um culto da núcleo de pastores, e nós fizemos um vídeo para agradecer a Deus por esses 44 anos, e pedimos se podia passar no culto, e aí nós abençoamos a igreja lá, ajudando no café da manhã para os pastores, e foi um culto de gratidão a Deus, e nós sentamos lá no fundo, no meio, lá atrás, e começou um culto que foi uma bênção, uma palavra abençoada.
E nós esperávamos apenas que eles passassem aquele vídeo, que era a nossa demonstração de gratidão a Deus por tudo que Ele fez nas nossas vidas durante 44 anos. Mas logo, antes de começar, um pastor veio, foi lá e nos cumprimentou e falou: não, irmão, sentem aqui na frente, eu separei um lugar de destaque para vocês. Não precisava, né? Mas fomos gratos. Nos abençoaram, fomos gratos. Mas, irmãos, o que me chamou a atenção é que eu olhei e que na frente, em toda aquela igreja, que era uma igreja de mais de 1.000 pessoas, a primeira fileira ali, só na primeira fileira devia caber umas 100 quase pessoas, sei lá, por aí, né? Mas eu não vi nenhuma pessoa humilde, não vi nenhuma pessoa vestida de forma simples. Tinha vereadores, tinha deputados, tinha pastores de grandes igrejas. E eu fiquei pensando, sou grato a eles por terem, né? Não querendo julgá-los, mas o que eu queria salientar é que eu fiquei pensando, se Jesus estivesse dirigindo aquele culto, se Jesus fosse o mestre de cerimônias daquele culto, será que ele chamaria quem para sentar nos primeiros bancos, nos lugares de honra? Eu tenho certeza que Jesus estaria mais humildes. Quando eu fiquei pensando, eu falei, não, Jesus chamaria aqueles mais humildes, aqueles mais doentes, talvez aqueles que tinham mais pecados em suas vidas, para ficar nos lugares de honra. Porque a palavra seria para eles. Porque ele veio para isso. E é o que diz o texto, irmãos. Não que o rico não possa servir a Deus, ele deve servir a Deus. E aí, caminhando com o Senhor, ele vai aprender a abençoar vidas, ele vai aprender a ser uma pessoa abençoadora na vida do seu próximo. Mas o evangelho genuíno, irmãos, foi um evangelho feito para priorizar os necessitados, para priorizar os humildes de coração, as pessoas que necessitam mais de Deus. E não os pastores de grandes igrejas, não as autoridades políticas. O meu Jesus, eu tenho certeza que faria diferente. E esse é um evangelho genuíno de Cristo. Irmãos, uma segunda característica do evangelho de Cristo, e quando nós falamos a igreja, eu estou falando de eu e você. De eu e você. O verdadeiro evangelho genuíno de Cristo, que eu e você, quando aceitamos a Jesus em nossas vidas, não faz distinção de pequenos pecadores e de grandes pecadores. Olha o verso 10 a 13 do capítulo 2. Diz o seguinte: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disser não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, você é transgressor da lei. O verdadeiro evangelho de Cristo, além de não fazer acepção de pessoas, ele não faz acepção de pecados, de pecadinhos, de pecadão, de pecadores grandes e pecadores pequenos, irmãos. Porque muitas vezes nós apontamos o dedo para aquele que adultera e somos mentirosos. Muitas vezes nós apontamos o dedo para aquele que mata e nós falamos mal do nosso vizinho, do nosso próximo. Ou muitas vezes eu não roubo, eu não mato, eu não der, e eu não sou mentiroso, mas eu não faço bem para aquelas pessoas que Deus coloca na minha frente para eu fazer, e eu estou pecando o pecado da omissão.
Por isso que Jesus diz que todos nós pecamos, por isso que a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Por isso que todos nós precisamos do sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que 1 João diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Jesus de mentiroso. Olha, é o apóstolo Pedro, 1 João, capítulo 1, é o grande João, discípulo amoroso, discípulo amado, que diz, se dissermos, ele está se incluindo, que não temos cometido pecado, fazemos Jesus de mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Irmãos, muitas vezes pecamos e nem sabemos que pecamos, porque as nossas mentes estão cauterizadas, as nossas mentes estão sendo alimentadas por coisas que desagradam ao nosso Deus. E nós temos mania de dizer, não, aquele não pode, o pastor e a equipe que ajuda o pastor lá na frente, todos têm que ter santo. Se tiver um pecador lá orando no culto, aquela igreja não presta. Se tiver um pecador tocando no louvor, essa igreja não presta. Não pode. O pecador não pode tocar louvor, bateria, não pode tocar violão, não pode tocar baixo, não pode tocar teclado, não pode cantar. Só santo lá em cima. Será que Jesus ia olhar para a gente e falar, esse evangelho, irmão, não é o meu evangelho, não. Porque o evangelho de Jesus não faz acepção. Ele quer que todos se arrependam. Ele quer que todos nós venhamos nos arrepender. E olha o que o verso diz, aqui o verso 13, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A igreja de Cristo genuína é uma igreja que vive a misericórdia de Deus. Que vive a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Aleluia, amém? Acorda, irmão, amém? Agora acordou. Irmãos, a igreja de Cristo deve ser um hospital do Espírito Santo. A igreja que vive o verdadeiro evangelho de Jesus é uma igreja que é o hospital do Espírito Santo. Marcos 2,17. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas para chamar pecadores ao arrependimento. A igreja de Cristo é o lugar de chamar os pecadores ao arrependimento. E isso inclui eu e você todos os nossos dias, irmãos. Todos os nossos dias. Só assim vamos caminhar para chegar mais perto do nosso Senhor Jesus. A Bíblia fala que os nossos corpos só deixarão de cometer pecados quando nós recebermos um novo corpo glorificado, como aquele de Jesus Cristo. Então não se engane, nós lutamos contra o pecado, nós devemos pregar contra o pecado, nós devemos combater o pecado, nós devemos lutar contra ele em nossas vidas. Mas não nos enganemos achando que nós somos santos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Existe uma igreja lá em Porto Alegre, acho que eu já falei isso aqui também, que na placa da igreja está assim, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Eu ainda quero fazer isso aqui. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se você se acha perfeito, aqui não é o seu lugar. Aqui é o hospital do Espírito Santo. O evangelho genuíno, irmãos, é aquele onde a fé resulta em obras. Está claro. Versículo 14 a 17 diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé,
mas não tiver obras, por acaso semelhante fé vai salvá-lo? Semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Quantas vezes oramos pelo irmão necessitado, mas não perguntamos se ele está precisando de alguma coisa, além da oração. Além da oração. Eu vejo muita igreja preocupado em receber os carentes e orar pelos carentes, mas poucas igrejas preocupadas em suprir a necessidade do carente, da pessoa necessitada. A fé genuína não é aquela apenas que diz que está orando, estou orando por você, mas aquela que resulta em ação. Precisamos fazer pelo que estão realmente necessitados, mas note, não pelo aqueles que se fazem de necessitados. Precisamos diferenciar aqueles que são verdadeiramente necessitados daqueles que se fazem de necessitados. Na verdade, no nosso mundo hoje tem muito isso. Eu lembro aqui, quando começamos a igreja, quando a gente foi para Mateus Leme, a gente estava lá naquele primeiro prédio da Mateus Leme, entrou uma pessoa dizendo que estava fazendo tratamento de câncer, e ele era cristão, tinha vindo lá de Rondônia, acho que quem estava aqui naquela época, acho que só Nadir, né, Nadir? E aquele irmão veio, disse que andou do Erasto Guertin até achar uma igreja e acabou parando na nossa. Olha só a distância. E que ele estava necessitado, né? E não sabia. Assistiu toda a escola bíblica dominical, respondia tudo, parecia até que conhecia realmente o evangelho. Quando terminou o culto, a igreja preocupada, irmãos, você está precisando de alguma coisa? Aí eu vim para cá e estava num frio, né? Que é muito frio, eu não imaginei que fosse tão frio. As minhas roupas de inverno não são suficientes para o frio de Curitiba. Na hora, igual alguns irmãos, lembro do irmão Gilberto, já tirou uma roupa, já foi, correu, já trouxe aqui uns casacos e deu para aquele irmão. Outro já perguntou, você tem onde almoçar? Não, então está aqui, eu vou levar o seu almoço. A igreja se preocupou com aquele homem. Providenciou o almoço, e como é que você vai voltar? Ah, eu vou andando. Não, peraí, eu levo você. E levaram aquele. E quando ele estava indo, aquele irmão falou assim, pastor, não quero, vocês fizeram tanto por mim, tanto, né? Mas assim, já que eu vou abrir meu coração, eu estou com poucos recursos, sei que a igreja tinha algum recurso que pudesse me emprestar, né? Eu vou receber, a minha família vai mandar, e aí aquilo, estava o pastor João e eu falei assim, tá bom, irmãos. Tiramos alguma coisa, demos, né? O pastor João deu, e o pastor João foi levá-lo a ele. Pulga ficou atrás da orelha. No dia seguinte fomos lá até o hospital Erasto Guertin. Queremos o irmão saber notícias do fulano tal está internado aqui, o nome é esse, o sobrenome é esse, diz que está na área assim, de fazer tratamento assim. A pessoa puxou no computador assim, não. Vocês caíram nesse golpe também, é? Esse homem nunca entrou aqui. Agora eu lembrei. Vocês são uma igreja? É, somos uma igreja. Ele vive dando golpe, igreja. Irmãos, quem vai nos ajudar é o Espírito Santo de Deus. Aquilo me entristeceu todos nós, mas depois o Espírito de Deus falou, vocês são uma igreja que amam. Não importa quem vocês fizeram a mim, porque me amam. E aquele sentimento de tristeza de ter sido enganado, se transformou em um sentimento de alegria. Porque nós demonstramos amor para uma pessoa que não precisava, que era um picareta, mas era uma igreja que amava.
E eu quero encerrar com a última característica. O evangelho genuíno é quando eu aprendo a oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O evangelho de Jesus eu vivo esse evangelho quando a igreja, quando eu e você aprendemos a oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Romanos 12, vocês já conhecem esse texto muito conhecido. Romanos 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto genuíno que agrada ao Senhor, uma igreja que vive o evangelho, é quando eu ofereço o sacrifício vivo. E o que é esse sacrifício vivo, santo? É quando eu ofereço algo que me custa para Deus. É quando eu ofereço para Deus um sacrifício vivo, é quando aquilo me custa alguma coisa, e aquilo que não é fácil para mim, não é aquilo que me sobra, mas é um sacrifício agradável. Você consegue perceber a diferença? E eu não estou falando de dinheiro, irmãos. Quando Jesus fala de sacrifício vivo, não é dinheiro que ele está falando tudo. Às vezes o tempo é um sacrifício, pois eu tenho uma vida super corrida, meu trabalho, minha família exigem tempo de mim, e eu não tenho tempo, mas eu priorizo o Senhor Jesus. Sabe aquela hora de repouso que eu gostaria de descansar, de dormir um pouquinho, mas eu falo, não, eu vou à casa de Deus, eu vou para a escola bíblica. Você está morrendo de sono, você trabalhou até tarde. Tem que custar alguma coisa. Sacrifício, a palavra já diz, algo que te custa, que dói às vezes. Esse é o evangelho vivo do Senhor Jesus. Dar não é dar o que sobra. As ofertas que são sobras, a oferta de tempo, de vida, de amor, de dízimo, de dinheiro, seja o que for a sua oferta, quando ela é sobra, não é essa oferta que agrada a Deus, porque Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso tempo. Mas quando eu ofereço algo que me custa, isso agrada a Deus, porque mostra o meu amor por Ele. Mostra o meu amor por Deus. E aí ele diz, esse é o evangelho que me agrada, meu filho. Aí ele fala, aí eu vou te abençoar. Aí eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar bênçãos sobre a sua vida. Teu nome vai estar aqui escrito no livro da vida, e quando você chegar aqui, você vai ver o teu galardão que eu tenho preparado para você. Olha, quando você enfrentar um problema, eu vou estar do teu lado, porque você me ama de verdade. É assim, meus irmãos. Agora eu queria perguntar, será que eu vivo o evangelho genuíno na sua plenitude hoje? Será que você vive o evangelho genuíno? Para a gente encerrar, vamos refletir. Eu posso garantir, irmãos, que eu ainda não vivo nele na sua totalidade. Eu tenho buscado viver. Mas a cada dia que eu ando com o meu Deus, a cada dia que eu ando com o meu Jesus, a cada dia que eu gasto tempo com Ele, eu aprendo algo mais na minha vida. Eu consigo oferecer algo mais para o meu Deus. Irmãos, você estaria... última perguntinha. Você estaria pronto para ir com tudo pago? Hotel, alimentação, tudo, do bom e do melhor, para o Afeganistão hoje? Hã? Não? Eu também acho que não, irmãos, confesso. Tem razão, irmãos. Mas queria dizer para vocês que tem irmãos lá que não querem sair do Afeganistão, pois querem ficar lá para anunciar o Evangelho de Cristo, mesmo que isso custe a vida deles.
Esse é um sacrifício vivo, santo, de alguém que ama a Deus de verdade. Você não quer ir, mas tem gente que não quis sair, cristãos que não quis sair, porque querem pregar o evangelho, mesmo que isso custe a vida deles. Eu queria dizer para você, encerrando, irmãos, você já fez um pacto com o Senhor Jesus de viver esse evangelho? Você já entregou a sua vida de verdade para Jesus? Baixa a sua cabeça, como é que tem sido o seu cristianismo? Um cristianismo só de nome? Um cristianismo onde é fácil ser cristão? Eu não preciso renunciar a nada. Eu não preciso demonstrar amor para quem eu digo que sigo. Como seria um relacionamento entre um homem e uma mulher se você não demonstrar amor e não receber amor? Como é que eu posso dizer que eu vou me relacionar com meu Deus, que eu sou um cristão, que eu sigo a Senhor Jesus, que eu amo a Deus, que eu sou um cristão, que eu aceitei o sacrifício de Jesus, que eu recebi o presente de Deus que é a salvação, mas eu não me relaciono com Ele, eu não dou tempo da minha vida, eu não gasto, não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço sacrifício para vir no culto, é melhor ficar em casa. Será que o teu nome está escrito mesmo no livro da vida? Será que você é um cristão genuíno? A Bíblia fala que naqueles dias Jesus disse, no Sermão do Monte, que naqueles dias muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres, em teu nome eu fiz até alguns sinais, em teu nome eu fui na igreja, eu li a Bíblia. E a Bíblia, Jesus diz: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer. Ó, fé sem obra, fé morta. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive nu e não me vestiste. Eu tive preso e não fosse me visitar. Que tipo de evangelho você vive? Essa igreja é uma igreja que quer viver o evangelho de Jesus. É uma igreja que quer ser uma igreja verdadeira, onde eu venho aqui para abençoar os irmãos, não para esperando ser abençoado. E eu espero que os irmãos venham para cá assim também, para abençoar o seu irmão, para abençoar o seu próximo, para orar, para ler a palavra, para servir a Deus, para adorar a Deus. E às vezes a gente não é capaz de vir nem nos cultos de domingo, quanto mais no meio da semana. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Ninguém vai estar ouvindo agora, só Deus. Se há alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, só vai estar vendo o Senhor Deus e eu, porque eu quero orar por você. Se alguém quer se batizar, se alguém quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: eu quero entregar, eu quero ser um cristão genuíno, eu quero ser batizado obedecendo a ordenança de Jesus, eu quero participar da ceia do Senhor, pega a sua mão agora que eu quero orar por você. Sarinha quer se batizar, né, Sarinha? A princesa se batizar. Amém. Mais alguém quer aceitar Jesus? Só tua mão está pesada, sabe que é Satanás que está segurando. Em nome de Jesus, levanta sua mão, se entrega ao Senhor do jeito que você está, que Jesus vai fazer a obra. Ele vai te libertar dos seus vícios, Ele é que vai te libertar dos seus pecados, não você. Alguém mais? Eu não vou insistir. Alguém quer aceitar Jesus e levantar sua mão e se batizar? Meu filho Eric quer se batizar. Vamos orar, irmãos.
Se você ainda não levantou a sua mão, mas você está relutando, eu vou estar orando, mas você vem aqui na frente, se você quiser realmente ter o teu nome escrito no livro da vida, ter a certeza que a sua vida vai acabar aqui na terra, mas que você vai ganhar a vida eterna, vai ser salvo do inferno. Tenha coragem, porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar, eu o negarei. Então confesse, tenha coragem, dê um passo. Se você está me assistindo pela internet, se o teu coração está arrependido de não estar aqui agora, porque o Espírito Santo está falando com você, manda uma mensagem para mim aí, eu vou orar por você depois. E domingo que vem aqui à igreja, fale comigo, nós vamos orar por você. Vamos orar, irmãos. Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, me coloco diante do Senhor agora, pedindo a tua bênção sobre esses jovens que decidiram se batizar, entregando a sua vida ao Senhor. Que eles possam, Senhor, alegrar o teu coração com essa decisão verdadeira de obedecer a tua ordenança, de ser um cristão genuíno e não um cristão de porcaria, porque na verdade não é um cristão, de ser um cristão que vive o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Eu peço a tua bênção sobre a vida deles, ó Pai. E se alguém nessa noite ainda está entregando a sua vida, seja à distância, nos assistindo pelo Face, nos assistindo por onde você estiver assistindo. Se você daqui a uma semana, depois que acontecer o culto, for assistir esse vídeo, mas o Espírito Santo falar com você, não deixe passar essa oportunidade de se entregar ao Senhor Jesus, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Senhor, eu entrego essas vidas a Ti, Senhor. Escreve, Senhor, no livro da vida, Senhor, esses nomes. Enche os seus corações de alegria e de gozo, e que eles possam ter a alegria de ser um verdadeiro cristão. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar esse último cântico que a gente cantou na ceia. Estamos dentro da hora. Se Deus abençoou você, se essa palavra trocou o teu coração, não recline a sua cabeça hoje, antes de dormir, sem fazer um voto com o Senhor de viver esse verdadeiro evangelho. E você que está na rede social aí, manda um oi pra gente. A gente quer se alegrar com você que está nos assistindo, saber que mesmo à distância você está conectado.